Eu sou a Camila. Esses são os modelos moleculares que eu vou utilizar para justificar a diferença de temperatura de ebulição entre essas três estruturas. O etanol, cuja temperatura de ebulição é de 78 graus Celsius, o cloreto de etila, 12 graus Celsius, e o propano, que é um gás a temperatura ambiente, tem temperatura de ebulição de menos 42 graus Celsius. Essa diferença de temperatura de ebulição pode ser justificada pelas ligações intermoleculares, ou seja, no caso do etanol, cuja temperatura de ebulição é a maior entre as três, existe a chamada ponte de hidrogênio, que consiste em que eu tenho a hidroxila, que contém um átomo de oxigênio, que é extremamente eletronegativo, e a sua presença confere a existência, o surgimento de um dipolo, ou seja, cargas parciais negativas aqui na região da hidroxila e carga parcial positiva nos átomos adjacentes. Em função disso, cargas parciais positivas são atraídas pelas cargas parciais negativas, formando então a ponte de hidrogênio. Dentre as ligações intermoleculares, a ponte de hidrogênio é a mais intensa, portanto, ela mantém as moléculas de etanol mais coesas e, portanto, mais difíceis de serem separadas, portanto, maior temperatura de ebulição. No caso das moléculas de propano, a substância cuja temperatura de ebulição é a menor, não existe formação de dipolos. Então, as moléculas elas interagem entre si por forças de Van der Waals, que são bastante fracas, portanto fáceis de serem rompidas. Daí a justificativa para o propano ser um gás de temperatura ambiente, temperatura de ebulição muito baixa. Como uma situação intermediária de temperatura de ebulição, eu tenho o cloreto de etila. O cloreto de etila não vai se ligar a outras moléculas de cloreto de etila por meio de ponte de hidrogênio, nem simplesmente uma Van der Waals pouco intensa. A gente tem aqui o átomo de cloro, que é bastante eletronegativo, ele vai sim promover a formação de dipolo, tá? A gente vai observar a formação de carga parcial negativa na região do cloro, carga parcial positiva na região do carbono. Moléculas iguais, portanto, vão se atrair por interações dipolo-dipolo, que são intermediárias entre as forças de Van der Waals, dipolo induzido, e as pontes de hidrogênio. Daí, as temperaturas de ebulição intermediárias no caso de compostos como o cloreto de etila.